Nós estamos aqui para mais uma aula de matemática, ainda falando sobre os sólidos geométricos, né? Geometria espacial. Hoje a gente vai falar de 3 tipos de sólidos, né? Bem especiais, que são também conhecidos como corpos redondos, certo? Quem são eles? O cilindro, o cone e a esfera, certo? Mais especificamente, a gente vai estar falando sobre área e volume desses corpos redondos. Aqui do lado, a gente tem 2 tipos de cilindro nas imagens que eu trouxe aqui para vocês. Nessa primeira imagem aqui, um cilindro oblíquo. Ele é chamado dessa forma por causa dessa inclinação que ele tem aqui nas laterais, certo? Por isso é chamado cilindro oblíquo. Esse outro cilindro aqui de baixo é um cilindro reto, pode observar que não tem essa inclinação. As suas laterais, elas são perpendiculares, né, em linha reta com a sua base. Portanto, é um cilindro reto, ok? Resumindo, é isso aqui, os conceitos principais dos tipos de cilindro. Gente, aqui a gente tem algumas fórmulas para se calcular área e volume. E também mostrando aqui as características, né, dos elementos desse cilindro. Vamos observar aqui uma coisa, ó. O cilindro, ele possui formato circular, tanto na sua lateral, né, quanto na sua base, ó. Nós temos uma base aqui em cima, uma outra aqui embaixo, que não aparece bem na figura, mas são duas. É uma lateral em cima e uma outra aqui embaixo. São duas bases, né? Assim como os prismas, são duas bases opostas e iguais que o cilindro possui, ok? Aqui, para calcular a área só da base, que seria só desse círculozinho aqui que está na base, como é que calcula a área da base de um cilindro? Se no cilindro a base dele é um círculo, então, para calcular a área da base, nós vamos calcular a área de um círculo. Aqui é a fórmula da área do círculo, certo? A área lateral do cilindro, a gente usa essa fórmula aqui, ó, 2πr vezes AH. 2 vezes π vezes R, que é o raio do cilindro, vezes a sua altura. O H é a altura do cilindro, certo? E esse R é o raio. Onde é que fica o raio? O raio é um segmento de reta que vem do centro aqui da base do círculo até encontrar com a extremidade do mesmo. Isso aqui é o raio. É só lembrar do raio do pneu da bicicleta. E aqui a altura do mesmo, certo? Então, sabendo que é o raio, que é a altura, a gente consegue calcular área e volume, ok? Pronto, está aqui especificando cada letrinha da fórmula, o que significa. Aí aqui nós temos o cone, ok? O cone também é um corpo redondo, porque a sua lateral é circular também, ó, e a sua base também é circular, certo? Vocês estão vendo aqui o cone reto. Se fosse um oblíquo, teria a mesma característica do cilindro oblíquo, as laterais inclinadas, tá? Mas a gente vai se deter apenas nos cálculos de cone reto, ok? Pronto. O cone reto, ele também tem os mesmos elementos que o cilindro tem, porque temos o círculo aqui na base, então a área da base do cone também é um círculo, então a fórmula é a mesma da área da base do cilindro, ok? Aqui o raio, ó. O raio, ele fica aqui, certo? Tá aqui o raio. A altura, né? É um segmento de reta que vem lá do vértice lá de cima até encontrar aqui com a base, certo? Aqui é a altura, ela pode ser projetada tanto dentro do cone como fora dele também, ó, que é a mesma coisa, o mesmo comprimento. E temos um outro elemento no cone que não tem no cilindro, que é a geratriz.
A geratriz é esse segmento aqui, ó, que fica desse lado e desse lado também do cilindro. Tem a mesma medida, tanto a geratriz da direita como da esquerda. Tem uma medida só, certo, gente? Tá aqui os três principais elementos do cone: o raio, a altura e a geratriz, ok? Temos aqui as fórmulas que a gente vai utilizar também para cálculo de área da base, área lateral ou na área lateral. A gente tem πr vezes g, que é geratriz. É só saber qual a medida do raio e da geratriz e multiplicar pelo valor de π, né, que é 3,14. Em algumas questões vai pedir para usar. Quando não tiver pedindo para usar o valor de π, não precisa utilizar. Em outras pede que use só 3 como valor de π. Então vai depender muito do que tiver em cada situação. A área da base aqui, ó, como eu havia dito a vocês, é a mesma do cilindro, porque é um círculo também. A área total tá aqui como calcula. A gente pode utilizar essa fórmula ou pode simplesmente, se quiser, calcular a área lateral e a área da base e depois somar, porque a área total é a área de todas as partes do cone. Gente, agora lembrem que o cone não é uma figura plana, é uma figura espacial, certo? É uma figura sólida, né? Isso aqui não é um triângulo. A gente consegue ver dentro do cone um triângulo, que também é chamado de sua secção meridiana, que é a figura plana que a gente consegue visualizar dentro dele. Assim como o cilindro também, que a gente consegue visualizar dentro dele aqui, ó, um retângulo. Ou quando é um cilindrozinho equilátero, ele fica um quadrado dentro do cone, que também é chamado de secção meridiana. É a figura plana que a gente visualiza dentro do sólido. Então, tá aqui as fórmulas. O volume, ó, como que calcula o volume, tá aqui, né? O volume do cone é πr ao quadrado dividido por 3. Esse 1 a gente não precisa considerar, tá? Só πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3, ok? Assim como o cone é a pirâmide, porque o cone, se você observar bem, o cone e a pirâmide são bem parecidos. Então, para calcular o volume da pirâmide do cone é a mesma coisa. πr ao quadrado quer dizer área da base, porque a base é um círculo, por isso que é πr ao quadrado, mas na verdade o volume do cone é a área da base vezes a sua altura dividido por 3. Na pirâmide é a mesma coisa, é a área da base vezes a altura dividido por 3. O que a gente tem que observar é qual é a figura que está na base. Se no cone é um círculo, usa-se a área do círculo. Se na pirâmide for um triângulo, usa-se a área do triângulo. Se for um quadrado, usa a área do quadrado. Multiplica pela altura e divide por 3, certo? Assim como no cilindro também, é bem parecido com o prisma, né? O volume do cilindro é o mesmo volume do prisma, a área da base vezes a altura, né? Aqui é tá πr ao quadrado, porque πr ao quadrado é a área da sua base, que é um círculo, ok? Pronto, agora vamos aqui falar no terceiro sólido, que é a esfera. Objeto tridimensional, né, que resulta da rotação de um círculo em torno de seu diâmetro. O que é um diâmetro? O diâmetro, imaginamos que aqui fosse um círculo. O diâmetro é um segmento de reta que atravessa esse círculo passando pelo seu centro, certo? Isso é o diâmetro. E a metade dele, a metade desse diâmetro é o raio, certo? Às vezes tem questões que vem dizendo o diâmetro e aí você sabe qual é o raio, porque o raio é a metade do diâmetro, ok? Como é que calcula a área de uma esfera? Tá aqui, ó, 4πr ao quadrado. O volume, 4 vezes π vezes r ao quadrado dividido por 3. Então, na esfera, a gente vai precisar apenas da medida do raio para a gente conseguir calcular a sua área e o seu volume.
Pronto, aqui a gente tem alguns exercícios resolvidos para vocês entenderem melhor como é que se aplica, né, na prática, o cálculo da área e do volume. Ó, temos aqui nessa situação assim, um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura 10 metros, como mostra a imagem a seguir. Qual é o volume desse reservatório? Considere π igual a 3,14. Então, já está pedindo que use o valor de π. Gente, nós temos informações que a gente precisa. A gente tem o raio, né, que é 2, tem a altura que é 10. Então, é só jogar na fórmula, né, do que? Do volume, ó, é o volume desse reservatório que quer dizer. Se tem um formato cilíndrico, então é a fórmula do volume do cilindro. Tá aqui a fórmula, ó, do volume do cilindro. Agora é só substituir os valores que tem lá, ó. O raio vai ser 2 e a altura 10. O valor de π que já deu lá, que é 3,14, certo? Resolve primeiro aqui esse 2 ao quadrado, que é 4, ok? Aí vai multiplicar, certo? E multiplicando todos os resultados, 4 vezes 10 vezes 3,14, nós vamos chegar a esse resultado, 125,6 metros cúbicos, porque como é volume, a unidade de medida precisa ser elevada ao cubo, ok? 3,14 ao quadrado vezes 10, ele multiplicou primeiro por 10, isso aqui, ó. Foi multiplicado primeiro por 10, que deu 31,4. E 2 ao quadrado, que é 4. Depois, se multiplicou 31,4 vezes 4. Chegando a esse resultado, certo? Pronto, uma outra situação com cilindro. Um cilindro possui volume, ó, aqui nós temos o valor do volume do cilindro, 7.850 centímetros cúbicos. Seu diâmetro mede 10 centímetros, aqui não é o raio, é o diâmetro. Qual é a medida da altura desse cilindro? Considere π igual a 3,14. Gente, nós queremos o valor da altura, nós temos o volume e nós temos o diâmetro. Queremos a altura. Então, se a gente tem volume e diâmetro e queremos a altura, é através do volume que a gente vai achar essa altura, certo? Substituímos o volume aqui, ó, embaixo, o volume que foi dado, o valor de π que foi dado na questão. O valor do raio aqui, ó, tá mostrando que é 5, porque o diâmetro é que é 10, o raio é a metade do diâmetro, então, portanto, é 5. 5 ao quadrado vezes o H foi repetido ali porque nós não temos a medida dessa altura, né? Repete. Aí aqui nós vamos repetir, vamos chegar aqui em 5 ao quadrado, que deu 25, repete tudo, ok? Foi repetido. Agora, vamos passar essas medidas de um lado para o outro da equação, ok? Foi multiplicado aqui, ó, 3,14 vezes 25, que deu 78,5H, e o restante foi repetido, ó. Então, separando, gente, 7.850, trazendo 78,5 para esse lado da equação, ele estava multiplicando lá, passa dividindo, e o H fica sozinho aqui no início. Então, trazemos o H para o começo e fazemos a divisão. H vai ser igual ao resultado da divisão de 7.850 dividido por 78,5, que deu 100. E, portanto, a altura desse cilindro é 100 centímetros. Mais uma vez, um cilindro aqui equilátero, dessa vez equilátero, tem a altura medindo 10 centímetros e pede para calcular a área total. Ó, a área total do cilindro é calculada com essa fórmula, então vamos precisar de quem? Do raio e da altura. Olha só, gente, nós temos a altura que é 10 centímetros. Não temos o raio, mas a gente tem uma informação importante, que o cilindro é equilátero. O que é que isso significa? No cilindro equilátero, o diâmetro, que é esse segmento de reta todinho, tem medida igual à da altura. Então, se a altura é 10 centímetros, o diâmetro também é 10. Portanto, o raio vai ser
5, porque o raio é a metade do diâmetro. Pronto, já temos o raio que é 5 e temos a altura que é 10. É só substituir os valores aqui na fórmula. E como não está pedindo para a gente usar o valor de π, a gente não usa. Ou seja, a gente deixa o símbolozinho do π acompanhar a questão até chegar no resultado. Ó, somamos 10 mais 5 que deu 15, 2 vezes 5 que deu 10π, 10 vezes 5, aqui ó, que dá 150, o π vem acompanhando, ó, 150π centímetros quadrados. Área, a unidade de medida é elevada ao quadrado. Uma questão com cone. Calcule o volume de um cone circular, cujo raio mede 3 e a geratriz 5. Ó, gente, a gente quer calcular o volume de um cone. Para calcular o volume, a fórmula é essa daqui, ó. Certo? Essa daqui que vocês estão vendo. Então, ele no final, quando você multiplica πr ao quadrado vezes a altura, você tem que dividir por 3. Nós vamos precisar do raio e da altura. Mas aqui na questão, a gente só tem o raio e a geratriz, não tem a altura. Então, como não tem a altura, a gente primeiro vai encontrar o valor dessa altura. E vamos usar o teorema de Pitágoras para isso, tá? Aqui, ó. É o mesmo teorema de Pitágoras, só que a gente está usando letras diferentes, porque no triângulo retângulo formado aqui dentro do cone, nós temos esses 3 elementos: a altura, raio e geratriz. Por isso que a gente usa essas 3 letras. Tá aqui a formulazinha. Agora é só substituir os valores na fórmula, certo? Essa geratriz ao quadrado, ela poderia estar no começo aqui da fórmula. Geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Mas você pode inverter também a posição, até porque, das letras, até porque o que a gente quer é a altura, então é interessante que a altura esteja no primeiro membro da equação, ok, gente? Então, vejam só, aqui, o que a gente vai fazer agora? Só é substituir os valores, ó. O raio, a geratriz, substituímos, certo? Se a gente trouxe o 25 para cá, a gente vai ter que mudar o sinal, né? Por isso ficou menos 9, a altura ao quadrado igual a 16. Então, a altura vai ser a raiz quadrada de 16, porque esse quadradozinho que está no H, ele vem para cá em forma de raiz quadrada, por isso que o resultado deu 4, que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, achamos a altura, agora substituir aqui, ó, na fórmula, ó. Pi, o raio é 9, né? Porque é 3 ao quadrado, certo? Já foi feito direto aqui, que deu 9. A altura 4, 4 vezes 9, 36. Então, o resultado aqui, ó, quando divide por 3, esse 36 do 4 vezes 9 foi dividido por 3. Por isso, deu 12π metros quadrados. O valor de π também não foi substituído, que a questão não pede. Agora, pergunta aqui. A área total de um cone reto, que possui a altura 8 e raio da base 6. A gente quer a área total. Para calcular a área total, a gente usa essa fórmula, tá? E nessa fórmula da área, a gente precisa do G. Olha o G ali no parênteses, é a geratriz. E aqui nessa questão não tem a geratriz. Tem a altura, que é 8, e tem o raio, que é 6. Então, gente, como ou da geratriz, ou do raio ou da altura, a gente utiliza o mesmo teorema de Pitágoras para fazer isso. Só usar o teorema de Pitágoras e a gente vai ter o resultado. Aqui, ó, essa geratriz aqui, esse G, ele é elevado ao quadrado na fórmula, certo? Aí a gente já tirou esse quadrado daqui, já jogou lá do outro lado em forma de raiz quadrada, ó, já para adiantar, certo? Mas você pode fazer isso só no final também da resolução, se quiser. Então, o raio é 6, a altura é 8, 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, que faz parte da fórmula. 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, somando dá 100.
E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a geratriz é 10. É só substituir aqui, ó, o raio 6, geratriz 10, o raio novamente 6. Soma 10 mais 6 que dá 16. Multiplica por 6π. 96π centímetros quadrados é o valor dessa área desse cone. Vamos ver agora na esfera. Calcule a área das superfícies esféricas. Da letra A, é uma esfera de raio 7, certo? Para calcular a área da esfera, gente, nós só precisamos da medida do raio, tá? Aqui é a esfera de lado, só para vocês verem aqui, né, como representa o raio, essa retinha vermelha. E o raio é 7, ó. Então, substitui o 7 aqui na fórmula da área, certo? 7 ao quadrado, 49. 4 vezes 49, 196, π quadrados. Agora, a gente quer uma esfera de diâmetro 12. A área de uma esfera de diâmetro 12. Lá na fórmula da área não tem diâmetro, tem raio, né? Mas como não está dizendo raio, o que é que a gente faz? O raio é a metade do diâmetro, né? Se o diâmetro é 12, o raio vai ser 6 centímetros. Né? Então, é só substituir aqui, ó, na fórmula, certo? 4 vezes π vezes o raio ao quadrado, que o raio é 6, então 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, ó. 36 vezes 4, 144 π centímetros quadrados é o valor da área dessa esfera. E aqui nós temos mais um exemplo com esfera, uma esfera que possui essa área. Nós já temos o valor da área dessa esfera. Considerando π igual a 3, então pede que use o valor de π 3. Qual é a medida do seu raio? Gente, olha só, a gente quer o raio, certo? Da esfera. Sabendo que nós vamos usar π igual a 3 e sabendo que a gente já tem o valor da área, que é esse. Então, se eu quero o raio, eu vou encontrar através do que eu já tenho. E o que é que eu já tenho? A área da esfera. Então, eu pego a fórmula da área e através dela eu vou encontrar o raio. Substituir a área aqui, ó, representado pela letra A, que já tinha na questão o valor 1728. Substituir o valor de π, que diz que usasse 3. Substituir o raio, não tem, então repete, certo? Multiplicou esse 4 vezes o 3, que aqui embaixo, ó, deu 12, tá vendo? E o que é que a gente fez com esse 12? Trouxe ele para cá, para esse lado da equação. Ele estava multiplicando aqui e passou para cá dividindo. Então, 1728 dividido por 12, que dá 144, igual ao raio ao quadrado. Então, R ao quadrado, né? R ao quadrado é igual a 144, ok? O que é que a gente faz? A gente tira esse quadrado daqui, tá? E joga para cá em forma de raiz quadrada. Então, quem vai ser o raio? A raiz quadrada de 144. Qual a raiz quadrada de 144? 12 centímetros. Então, 12 centímetros é a medida do raio dessa esfera. Agora, vamos para o volume. Ó. Determine o volume de uma esfera cujo raio mede 5 centímetros. É só o que a gente precisa, apenas da medida do raio, certo? Então, tá aqui, ó, o volume da esfera é 4πr ao quadrado dividido por 3. Então, é só multiplicar 4 vezes π, né? Ele usou π 3,14, mas não precisava ter utilizado, que não tá pedindo na questão para usar o valor de π. Mas como usou, tá aqui 3,14. Vezes o raio, que é 5. 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Agora é só multiplicar isso pelo π 4. Multiplicando esses três valores, depois é só dividir por 3. Dividindo por 3, nós vamos ter um volume de 523,6 centímetros cúbicos para essa esfera. Ó, gente, algumas situações do nosso dia a dia que a gente pode encontrar coisas em formatos de corpos redondos, certo? Tá aqui, ó, coisa simples do dia a dia, uma bola de futebol, né? O globo terrestre, ó, tá aqui o globo. Aqueles cones que usa nas BRs também, tá aqui para
impedir o trânsito. Aqui a gente tem uma caixa d'água em formato de um cilindro, né? A bola de futebol e o globo são esferas, né? Aqui, ó, o cone, né? Aqui um cilindro que é a caixa d'água, é a seringa no formato de um cilindro também, a bola, o balão aqui, ó, a esfera, a lata de tinta, um cilindro, as casquinhas de sorvete, o chapéu da bruxa, cones, né? Então, pode ter questões de matemática envolvendo cálculo de área e volume que não diga que é uma esfera, nem que é um cone, nem que é um cilindro, mas que associe a alguns desses objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Ele pode dizer que é uma casquinha de sorvete, ou que é uma lata de tinta, que é uma caixa d'água cilíndrica, é uma bola de futebol, e aí você já vai entender que aquela bola de futebol é a esfera, né? Que aquela casquinha de sorvete é um cone, certo? Então a gente tem que ficar atento para isso, para interpretar. E aqui são as planificações, né? A esfera não tem planificação, a gente tem a planificação do cilindro, que a planificação é a figura sólida em seu formato aberto. Aqui é um cilindro aberto, ó. Temos aqui as duas bases circulares e a sua lateral aberta tem o formato de um retângulo. Aqui nós temos o cone, ó, com uma base circular e aqui a sua lateral, que se assemelha a um triângulo, né? E aqui embaixo eu trouxe também algumas planificações de pirâmides, né? Já que a gente não vai se atentar muito para a pirâmide, mas os cálculos de área e volume da pirâmide são semelhantes a desses outros sólidos também. Aqui são algumas pirâmides abertas, ó. Aqui é a pirâmide triangular, porque a sua base é um triângulo. Essa é uma pirâmide quadrangular, que a sua base é um quadrilátero. Essa daqui é uma pirâmide pentagonal, porque sua base é um pentágono. E as suas laterais todas são triângulos, ok? Espero ter ajudado, gente. Até a próxima.